E aí os americanos lá puxa-saco do complexo militar industrial falaram que não, que tem que ter a nossa indústria de urânio, não sei o quê, que eu tava fazendo propaganda subversiva. Coisa do tipo. Ixi, complicado, hein? Ou é cultura woke ou é a idolatria do complexo militar americano. Pois é, Esse é os Estados Unidos hoje, né? Ou é Barbie ou é Oppenheimer. Então, como você é formado em economia, um crítico, tanto do liberalismo como do comunismo, qual que é a visão correta de economia? E se você quiser falar, como é que era a economia na Idade Média? Uma excelente pergunta. Olha, eu até vou falar uma coisa. Eu sempre fui conhecido por ser um defensor da escola austríaca de economia. É o que me deixou famoso no YouTube. Então, desde 2013 até há 1 ano, 2 anos atrás, eu era um completo defensor da escola austríaca de economia. E, de fato, a escola austríaca de economia ela é muito superior ao mainstream. Ela é superior à economia matemática, à economia neoclássica, à econometria, ao marxismo, obviamente, ao keynesianismo, obviamente, à escola de Chicago, que é um keynesianismo light. Tudo isso, todas essas escolas mainstream, elas sempre mostraram todo o seu fracasso. Elas foram incapazes de prever qualquer tipo de crise econômica. Elas foram incapazes de prever a crise de 29. Elas foram incapazes de prever a bolha do ponto .com. Elas foram incapazes de prever o estouro da bolha hipotecária em 2008. Já os economistas da escola austríaca tiveram um excelente grau de acerto e de previsão. Você pode citar desde o Mises, prevendo as primeiras bolhas ali, em 2029, até o Peter Schiff, que é um grande expoente da escola austríaca atualmente, que previu a bolha de 2008. Então, a escola austríaca ela tem muitos acertos. Do ponto de vista técnico, quando se analisa a economia financeira, a economia monetária, eles acertam porque eles têm um método epistemológico muito mais sólido do que as outras escolas. As outras escolas trabalham ou com modelos matemáticos ou com algum tipo de esquizofrenia, como, por exemplo, a do Marx. O Marx é só um esquizofrênico mesmo. Agora, a escola austríaca de economia, ela trabalha com verdades irrefutáveis da economia. A utilidade marginal decrescente, por exemplo. Então, ela vai analisar que toda vez que o governo subsidia o crédito, ele está subsidiando maus investimentos. Ao mesmo tempo em que ele solapa o poder de compra da população. A conta não vai fechar. Assim, resumindo muito a teoria dos ciclos. Só que eu deixei de seguir exatamente a escola austríaca de economia, não pela parte técnica, mas pelas premissas filosóficas da escola austríaca de economia. Porque a escola austríaca de economia, ela parte de algumas premissas filosóficas erradas. O liberalismo, no campo da economia política, o kantianismo, no campo da metodologia. E quando a economia austríaca acerta alguma coisa, ela acerta porque ela herdou um legado metodológico que veio da Idade Média. Por isso que o nome certo da escola austríaca deveria ser Escola Espanhola de Economia. Baseado na escola de Salamanca, é isso? Exatamente. O que difere a escola de Salamanca dos austríacos? Se você for fazer uma análise de por que o Banco Central não presta, por que o controle de preços gera escassez, eles vão coincidir. Mas o problema vai ser no cerne filosófico das escolas. Então, por exemplo, o Mises, que é um expoente da escola austríaca, ele fala que a economia é uma ciência sem juízo de valor. Então ele fala, não, valor é puramente subjetivo, nós não fazemos juízo de valor, nós simplesmente vamos fazer aqui uma análise de causa e efeito, fria. Mas essa não é a verdadeira origem da economia. Aí vamos voltar lá para a Grécia Antiga. A economia, o economos, é um termo cunhado por Aristóteles, que ele se referia à economia do lar. Economos seria algo como a administração, a gestão do lar. E quando chega na Idade Média, Hugo de São Vítor vai fazer a divisão das ciências. Então ele vai falar nas ciências teoréticas, né? Metafísica, física, matemática. Aí ele vai falar nas ciências técnicas, a medicina, a engenharia, etc. E ele vai falar também nas ciências práticas. E as ciências práticas ele vai falar na moral individual, que é o homem na sua busca pessoal por virtude. Ele vai falar na moral política, que seria a ciência prática de convívio na sociedade. Mas ele vai falar também na administração das coisas privadas do homem, a sua família. E a economia se encaixa aqui.
Então, é interessante que tanto Aristóteles quanto Hugo de São Vítor, então tanto o pensamento clássico grego quanto o pensamento medieval, eles vão colocar a economia completamente subordinada à virtude moral. Como tem que ser, né? Perfeito. Como tem que ser. Então, ela não é isenta de juízo de valor. Pelo contrário, ela é toda lastreada em valores. Ah, mas e quanto ao valor subjetivo? Aí, mais um pensador da cristandade, que é Santo Agostinho, ele vai dizer que na economia existem dois tipos de valor. Existe o valor inerente e existe sim o valor subjetivo. Só que eles podem estar descolados um do outro. Então, eu posso valorizar um prazer imediato de curto prazo em vez de valorizar, por exemplo, o estudo e o trabalho, certo? Tudo bem, eu tenho um valor subjetivo aqui, só que ele está descolado do que realmente seria bom para mim. Então, Santo Agostinho vai dizer que existem coisas que são valorizadas, mas não convêm. E existem coisas que convêm. E isso não vai ter o mesmo efeito econômico. Você pode até falar, por exemplo, oferta e demanda. Tudo bem. Agora, uma sociedade que demanda coisas que não convêm, é óbvio que ela vai se desenvolver menos do que uma que demanda coisas que convêm. Então, uma sociedade hedonista, materialista, que demanda baixaria da Globo, ela vai ser menos desenvolvida economicamente do que uma sociedade que demanda virtudes, estudo, trabalho real. E como é que eles comentaram sobre mercadorias, assim, grãos, arroz, feijão, gado? Como é que era isso? Como é que era o pensamento? Isso daí se situava em que nível de valor? Subjetivo, objetivo, o que era entendido nessa época? Então, a escola austríaca de economia, ela é a melhor que tem comparado ao que se ensina nas faculdades, não tem a menor dúvida disso. Mas o que eu quero dizer é que ela é inferior ao que era na Idade Média. No que tange a produção e troca de bens, a escola austríaca de economia ela tem um modelo simplificado. Ela simplesmente fala, existe o supply side, que é o lado da produção, e existe o demand side, que é o lado do consumo. Pronto. É troca. Um produz, o outro compra. Só que a economia é bem mais complexa que isso. E a base nisso está na Bíblia, por incrível que pareça. Quando Nosso Senhor Jesus, no Evangelho de São Lucas, ele fala sobre o que os homens fazem desde os tempos de Noé e de Ló. Ele fala, os homens constroem, os homens contraem matrimônio, os homens compram e vendem, e os homens comem e bebem. E essas são as 4 dimensões, não são 2 como a escola austríaca prega. São 4 dimensões, que é a produção, a troca, a distribuição e o consumo. A escola austríaca trabalha só com a produção e o consumo, talvez a troca. Mas nós esquecemos da dimensão da distribuição. E é muito importante considerar aqui a instituição da família. Algumas pessoas falam, a família é uma forma de socialismo. Porque nada a ver. É uma análise marxista materialista. Total. Né? E não é, mas o fato é que o homem ele produz, troca, aí ele distribui na sua família. Ele vai cuidar dos idosos da sua família, ele vai cuidar das crianças da sua família, ele vai distribuir alguma coisa para a mulher dele. Então a família é uma instituição onde existe uma distribuição que não é redutível à troca mercadológica que a escola austríaca analisa. E essas escolas de economia ignoram isso em relação à família, né? Como se não existisse. É isso que está querendo dizer também. Eles não chegam a ignorar porque o próprio Hans Hoppe fala, né, que a instituição da família é o grande incentivador da propriedade privada. Só que o problema é que a escola austríaca ele acaba fazendo uma dissociação entre a sociologia da família e a economia da família. Então, do ponto de vista econômico, eles não enxergam a família como uma instituição excepcional. Eles encaram como sendo da mesma forma que um contrato numa empresa. Ah, entendi. Então, eles reconhecem a importância sociológica da família, mas eles não atribuem a devida importância econômica da família como uma instituição excepcional em relação aos mercados. Por isso que é tão importante a escola medieval de economia, que seria a escolástica. Escolástica de Salamanca, ou o próprio Santo Tomás de Aquino. Também teve São Bernardino de Sena também, né? São Bernardino de Sena, eu considero ele o maior economista de todos os tempos. Ele nasceu no dia 20 de maio, mesma data que eu. Aí eu adotei o nome de... Quando eu me crismei, eu adotei o nome de Paulo Bartolomeu Bernardino Cogos. O que ele pensou de diferente? Então, São Bernardino de Siena, ele evoluiu muito o pensamento econômico, inclusive no que tange ao empréstimo de dinheiro, que é uma atividade importante na economia. A coordenação entre poupadores e investidores é uma coisa que faz a economia crescer.
Só que, para incentivar essa poupança e para recompensar a pessoa por se abster do consumo, formar uma poupança e emprestar para quem quer investir, ele precisa ser compensado pelo lucro que ele deixou de ter, o lucro cessans, pelo perigo de não ser pago, que é o periculo sortis. Enfim, Santo Tomás de Aquino, que não tenha dúvida, foi um dos maiores pensadores da humanidade, quiçá o maior, ele não era perfeito. E ele falou que qualquer cobrança de juros era imoral, era usura. E São Bernardino de Siena vai colocar algumas condições onde você pode sim cobrar juros. Justamente porque é preciso incentivar a poupança, que é uma coisa prudencial, uma coisa temperada, uma coisa virtuosa, para que algum investidor que tem algum projeto na mente, alguma disposição empreendedorial de arriscar esse capital, se não ele me possa ter engano, dinheiro. pelo que eu li, ele falava de ferramenta, né? Que a ferramenta era usada como ganho. Então, se eu empresto uma ferramenta para você, você ofere ganho porque usou a ferramenta, aí eu tenho que pagar, aí os juros são devidos. Sim. Porque você oferiu renda, né? Que, aliás, tem toda a lógica. E esse foi o erro econômico de Santo Tomás de Aquino. Ele achava que não havia uma produtividade inerente a isso. Mas há. Justamente porque existe uma divisão de trabalho. Algumas pessoas são boas empreendedoras, só que elas não têm dinheiro. Outro tem dinheiro, mas não sabe o que fazer com ele. Então, os juros permitem que haja essa divisão de trabalho. Porque senão não há vantagem nenhuma para a pessoa emprestar o dinheiro. E também trava aquele que é empreendedor também, né? Exatamente. Parece que a visão do São Bernardino de Siena é bem correta mesmo. Só que o que é interessante é que todas essas ideias, os efeitos ruins da inflação, os efeitos ruins do controle de preços, a importância do empreendedor, a importância da propriedade privada, a importância da divisão de trabalho, dos juros, o preço justo como sendo o preço acordado no mercado. Já no campo da economia política, a ideia do bem comum, tudo isso são ideias medievais. Inclusive o próprio Schumpeter, que é um economista modernoso, um economista nominalista, sujeito que bebeu ali dos piores venenos liberais da história do pensamento. E nem da escola austríaca ele conseguia ser. Mesmo o Schumpeter, ele reconhecia a importância da economia medieval. Mesmo o Schumpeter, ele reconhecia que foram os doutores escolásticos que fizeram avançar as grandes ideias da economia desde Aristóteles e que não havia nenhum tipo de ideia nova ou de fundamentação, por exemplo, em Adam Smith. Adam Smith era um Ctrl-C, Ctrl-V da época. Ele plagiou autores que vieram antes e ainda deturpou essas ideias, o que resultou em aberrações como a teoria do valor-trabalho, que vai desembocar no marxismo. Então o próprio Schumpeter reconheceu que havia um hiato entre o pensamento aristotélico e o pensamento agostiniano, por exemplo, no campo da economia. E a pergunta que fica é, por que ninguém desenvolveu a economia de Aristóteles até Santo Agostinho? E no Império Romano? Ninguém comentou sobre a economia do ponto de vista teórico? Então, de forma muito en passant, muito superficial. Havia pequenos comentários. Era praticamente dica de finanças. Que curioso, Seja né? prudente. Um império tão vasto, tão rico, poderoso, não ter ninguém comentando sobre isso. Curioso, né? Não, mas eles pelo menos tinham essa virtude da temperança, né? Eles sabiam uma coisa que qualquer pessoa sabe. Você tem que produzir mais do que consome. E hoje nós temos uma era de loucura total. Você chega um cara que nem o Keynes, ele vai falar que a economia se desenvolve quando o governo gasta mais do que arrecada. E gerando um monte de déficit, comprometendo as gerações futuras, né? É uma loucura. É uma loucura. Assim, pelo menos o Império Romano não tinha os caras para atrapalhar, embora eles não tenham feito nenhum grande avanço econômico. Então era aquela coisa aristotélica mesmo. Só que aí o que os comentadores da Idade Média vão dizer é que Santo Agostinho ele consegue fazer a economia avançar muito mais em relação a Aristóteles por dois motivos. Primeiro, por causa da teologia dele. Então, olha como é importante que a economia tenha uma base teológica. O Deus de Aristóteles era o primeiro motor. Então, é um Deus que ele move as causas para produzir efeitos. Ele é a causa primeira de todas as causas e acabou. Agora, para Santo Agostinho, não. É um Deus cristão que age o tempo inteiro na história, através da sua graça. Então, com Santo Agostinho, vem a ideia de uma economia da salvação. Vem a ideia de que Deus arranja o universo de forma a propiciar que o homem atinja o seu bem último. E aí tem uma hierarquia de bens. Isso é a economia da salvação.
E também tem uma diferença antropológica entre Santo Agostinho e Aristóteles. Porque quando Aristóteles fala na felicidade do homem, na eudaimonia, ele vai falar no homem atingindo o seu bem último na forma de uma virtude da alma. Só que ainda assim é uma ideia isolacionista. É o homem sozinho atingindo a virtude da própria alma.